Oi, vamos falar aqui das questões psicotécnicas. Só quero que você tenha um pouco de cuidado no que a gente vai ver agora. A gente vai ver questões de verdade e mentira. Presta atenção nesse tipo de questão. São questões que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para avaliar, para chegar na resposta correta. Não é difícil, você só precisa ter cuidado. O principal cuidado é, assim como de um modo geral em todas as questões psicotécnicas, não pode haver contradição nas suas informações, tá certo? Então presta atenção nisso e vamos trabalhar. Acompanha comigo aí a questão. Heloísa, Bernardo e Antônio são 3 crianças. Uma delas tem 12 anos, a outra tem 10 e a outra 8 anos. Sabes que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. 1. Bernardo tem 10 anos. 2. Heloísa não tem 10 anos. 3. Antônio não tem 12 anos. Considerando essas informações, é correto afirmar que... Olha aqui, ó. Aqui estão as informações. Presta atenção. Bernardo tem 10 anos, Heloísa não tem 10 anos, Antônio não tem 12 anos. Foi dito que apenas uma dessas informações é verdadeira, só que a gente não sabe qual é. Então nós vamos trabalhar com todas as possibilidades. Presta atenção. Vamos trabalhar com todas as possibilidades. Acompanha. Quais são as possibilidades? São essas. A primeira verdadeira, as outras duas falsas. Ou outra possibilidade. A primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira falsa. Por último, a outra opção seria as duas primeiras falsas e a última verdadeira. Observe que nós temos essas 3 possibilidades aí. Vamos ver qual dessas possibilidades é possível, tá certo? Ou se mais de uma delas é possível. Geralmente, apenas uma dessas possibilidades vai ser possível, que é exatamente a que vai ser a resposta. Mas acompanha comigo para a gente não fazer errado. Presta atenção. Olha aqui. Bernardo tem 10 anos. Essa informação é verdadeira. Muito bem. Estamos avaliando aqui, ó. Estamos avaliando essa coluna aqui. Bernardo tem 10 anos, verdadeiro. Heloísa não tem 10 anos. É falso. Mas observa, foi dito que Heloísa não tem 10 anos. E essa informação é falsa. Então, se foi dito que ela não tem 10 anos, mas é uma informação falsa, significa, na verdade, que ela tem 10 anos também. Só que observe, uma criança tem 8, uma tem 10, a outra tem 12. Bernardo tem 10 e é verdadeiro. Heloísa não tem 10 é falso, o que faz com que ela tenha 10 também. Não pode. Não pode 2 crianças ter 10 anos. Cada uma tem uma das idades. Então essa possibilidade aqui, ó, não é possível. Então você elimina ela da sua avaliação e continua avaliando as outras possibilidades. Vamos avaliar agora essa possibilidade aqui. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa. O que que diz? Bernardo tem 10 anos. É falso. Muito bem. Ele pode ter 8 ou 12. Tranquilo. Heloísa não tem 10 anos. Verdadeiro. Muito bem. Pode ter 8 ou 12 também. Até aí, sem problema. Esse aqui pode ter 8 ou 12. Essa aqui pode ter 8 ou 12. Tranquilo. Só que foi dito que Antônio não tem 12 anos. E essa informação é falsa. O que faz com que Antônio tenha 12 anos. Então Antônio tem 12. Por aqui. Esse aqui podia ter 8 ou 12. Ficou então com 8. Essa aqui podia também ter 8 ou 12. Ficou com 8. Então os dois ficaram com 8 anos. Também não é possível. Cada criança tem uma idade diferente. Nessa situação aqui, 2 crianças ficam com a mesma idade. Então está errado também. Sobrou a última coluna. Vamos avaliar e ver se é possível. Observe. Bernardo tem 10 anos. É falso. Pode ter 8 ou 12. Tranquilo. Heloísa não tem 10 anos. É falso. Se ela não tem 10 e é falso, é porque ela, na verdade, tem os 10 anos. Correto? Beleza. Antônio não tem 12 anos. E é verdadeira. Se ele não tem 12, ele pode ter 8 ou 10. Mas como a Heloísa já tem 10, sobrou para ele apenas ter os 8. E Bernardo, que tem 10, é falso, poderia ter 8 ou 12. Só que como o Antônio já tem 8, Bernardo tem 12. Pronto, achamos as possibilidades. Por quê? Porque aqui não houve contradição nas informações, cada um tem uma idade diferente, é a resposta possível. Nas outras duas, tinham 2 crianças com a mesma idade, o que é uma contradição. Contradição da própria questão que falou, que cada criança tem uma idade diferente.
E, considerando que apenas uma afirmativa é verdadeira, chegamos nas idades das crianças. Agora é só responder a questão. Observa. Bernardo 12, Heloísa 10, Antônio 8. Vamos lá. Heloísa 10. Nem é A nem é B. Pode ser C ou D. Beleza. Bernardo 12. Já chegamos. Letra D, né? Heloísa 10 anos, Bernardo 12, Antônio 8. Então a resposta certa é a letra D. Beleza? Segue então aí com mais uma questão. Acompanha. No livro Alice no País dos Enigmas, o professor de Matemática e Lógica, Raymond Smullyan, apresenta vários desafios ao raciocínio lógico e tem como objetivo distinguir-se entre verdadeiro e falso. Considere o seguinte desafio inspirado nos enigmas de Smullyan. Duas pessoas carregam fichas nas cores brancas e pretas. Quando a primeira pessoa carrega a ficha branca, ela fala somente a verdade. Mas quando carrega a ficha preta, ela fala somente mentiras. Por outro lado, quando a segunda pessoa carrega a ficha branca, ela fala somente mentira. Mas quando carrega a ficha preta, fala somente a verdade. Com base no texto, julgue o item a seguir. Se a primeira pessoa diz, nossas fichas não são da mesma cor, e a segunda pessoa diz, nossas fichas são da mesma cor, então pode-se concluir que a segunda pessoa está dizendo a verdade. Olha aqui, ó. Nós temos duas pessoas, a primeira e a segunda. A primeira fala, nossas fichas não são da mesma cor. A segunda fala, nossas fichas são da mesma cor. Detalhe, elas estão carregando fichas brancas e pretas. Não é isso? Não sabemos quais, mas sabemos que quando a primeira carrega a ficha branca, ela fala somente a verdade. Quando carrega a ficha preta, mentira. A segunda é ao contrário. Quando carrega a ficha branca, mente. E quando carrega a ficha preta, fala a verdade. Para essas fichas brancas e pretas e duas pessoas, nós temos 4 possibilidades. Que sejam as duas carregando fichas brancas, uma branca e a outra preta, ou as duas carregando fichas pretas. Vamos avaliar as possibilidades de acordo com o que foi dito e ver se a questão está certa ou errada. Aqui é questão de certo e errado, não é de ABCDE. Basta você dizer, como foi perguntado na questão, podemos afirmar, de acordo com o que foi dito, que a segunda pessoa está falando a verdade. Vamos avaliar as informações, as possibilidades e ver se isso está certo ou não. Acompanhando a primeira possibilidade, que seja das duas estarem carregando fichas brancas. A primeira pessoa diz a verdade. Ela diz assim, nossas fichas não são da mesma cor. E ela está falando a verdade. Mas observe, as duas fichas são brancas. Elas não são da mesma cor? Não, elas são da mesma cor. Então observe que aqui nós temos uma contradição, que é o princípio dessas questões. Para você avaliar e fazer essa questão certa, e questões desse tipo certas, respondendo a alternativa correta, ou dizendo se ela está certa ou está errada, basta você observar esse princípio da não contradição. Coisa que aqui aconteceu, é contraditório. Ela disse, nossas fichas não são da mesma cor. Fichas brancas está falando a verdade. Só que a outra está carregando fichas brancas também. Observe que eu estou avaliando as possibilidades. Nessa possibilidade, não é possível então. Observe que não vai dar certo. Por quê? Porque fichas brancas com brancas. Como é que elas não são da mesma cor? Elas são. E ela estaria falando a verdade. Mas aí é uma contradição. Tranquilo? Vamos então à segunda possibilidade. Nossas fichas não são da mesma cor. Branca está falando a verdade. E a outra tem fichas pretas. Muito bem. E a segunda pessoa, quando carrega fichas pretas, fala a verdade. E olha o que ela disse. Nossas fichas são da mesma cor. E isso teria que ser verdadeiro. Mas observe, preto e branco é verdadeiro? Não é. Ah, professor, mas a primeira está falando a verdade. Tudo bem, mas a segunda também está. E aí tem contradição. Então também não dá certo. Não pode ter contradição em lugar nenhum. Aqui deu certo, mas aqui não deu. Então está errado igual. Por quê? Porque foi contraditório. Então essa opção aqui também não vale. Tá? Muita calma, muita paciência. Presta atenção, vai devagarzinho. Tenho certeza que você vai conseguir. Tá certo? É só você querer que você consegue. Calma, paciência, observa as informações, observa a resolução e você vai conseguir chegar igual. Vamos lá. A outra opção, carregando fichas pretas. A primeira com fichas pretas diz, nossas fichas não são da mesma cor. Ela está com ficha preta, ela está mentindo. Se ela diz que não são da mesma cor, mas ela está mentindo, significa que elas teriam que ser da mesma cor. Não é isso? Então aqui teria que ser preto e aqui preto. Opa, mas aqui é branco. Então já deu contradição. Observe. Por quê? Não são da mesma cor, ficha preta, mentira. Se é mentira, não mentira. Significa que sim. Então, teriam que ser da mesma cor. Só que preta, branca, não dá certo. Então, está errado também. Sobrou a última opção. Observe. A última opção provavelmente vai ser a opção certa. Porque senão eu não tenho resposta para a questão. Mas vamos avaliar e ver realmente se isso vai dar certo. Primeira pessoa carregando fichas pretas. Ela mente.
Ela diz: nossas fichas não são da mesma cor. Se ela está mentindo, as fichas têm que ser da mesma cor. Observe, preto e preto. Beleza, deu certo. Tranquilo, até aí tá certo. Vamos ver agora pela segunda pessoa e ver se não dá contradição. A segunda pessoa diz: nossas fichas são da mesma cor. Tá vendo? E aí, está com fichas pretas e está falando a verdade. E é preto e preto. Opa, deu certo então. Deu certo nos dois, não é isso? Então não teve contradição em lugar nenhum. Observe que aqui não deu contradição em lugar nenhum. Essa está com fichas pretas mentindo. Diz que as fichas não são da mesma cor. Então vão ter que ser preto e preto. Deu. Essa aqui diz que nossas fichas são da mesma cor. Preta está falando a verdade. Preto e preto. Então, ó, tá certo. A questão pergunta se... A questão pergunta não, a questão afirma que dessa forma a segunda pessoa está falando a verdade. De fato, observe. A segunda pessoa está falando a verdade. Tá vendo? Veja que não tem problema. Veja que pode até parecer difícil, mas não é. Basta um pouco de boa vontade e você vai conseguir fazer. Tenha certeza disso. Se você quer, você vai conseguir fazer, você vai conseguir acertar e você vai passar com certeza. Basta que você queira, tá? Questões de verdade e mentira, você só precisa ter um pouco mais de cuidado. Você não precisa ter conhecimento a mais nenhum. Questões psicotécnicas, verdade e mentira, você não precisa de nenhum conhecimento adicional. Você precisa só um pouco mais de paciência, um pouco mais de observação, para observar as contradições. E aonde tiver contradição está errado. Onde não tiver contradição é o que vai estar certo. Beleza? Então vamos mudar um pouquinho aí. Vamos fazer agora outro tipo de questões e continuar com as nossas questões psicotécnicas, sem maiores problemas. Tranquilo? Segue comigo aí. Samuel, Vitor e Gabriel trabalham em uma multinacional. Um deles tinha barba, o outro tinha bigode e o outro não tinha barba. Cada um deles exercia dentro da empresa uma atividade diferente. Um era arquiteto, o outro era engenheiro e o outro era eletricista. O que tinha barba era arquiteto. Vitor era engenheiro. O que era eletricista não tinha bigode, nem se chamava Samuel. Como se chama o que não tinha barba e qual era a sua profissão? Nós temos Samuel, Vitor e Gabriel. Um com barba, um com bigode e um que não tem barba. Não sabemos quem é quem. Um arquiteto, um engenheiro, eletricista. Também não sabemos quem é quem. A partir daqui nós temos informações concretas que podem nos ajudar. O que tem barba é arquiteto. Primeira informação. Conseguimos desenvolver ela? Sim. Observa. O que tem barba é arquiteto. Muito bem. Agora volta aqui. Vitor é o engenheiro. Então, ele não tem barba, porque se ele é engenheiro, o que tem barba é arquiteto. Consigo colocar essa informação? Consigo. Observa. Vitor é engenheiro. Muito bom. Continuando. O eletricista não tem bigode e não se chama Samuel. Muito bem. O eletricista não está ali, não é isso? Observe que não está aqui. Então, vamos colocar. O eletricista não se chama Samuel. Se ele não se chama Samuel, Vitor eu sei que é engenheiro. Então está sobrando Gabriel e Samuel. Se ele não se chama Samuel, ele só pode ser quem? Diz para mim. Ele só pode ser Gabriel. Então ele vai ser Gabriel. Sobrou Samuel lá em cima. Tá vendo? Samuel tem barba, é arquiteto. Só que o eletricista, o que foi dito? Não tem bigode. Não ter bigode implica em ter barba? Pode ser que sim, mas eu já sei que Samuel é o que tem barba, não é isso? Como ele não tem bigode, então Gabriel também não tem barba. Mas por que, professor? Pelo seguinte, é um barba, um bigode e um não barba. Aí foi dito que o eletricista não tem bigode, certo? Ele poderia ter barba? Poderia, mas quem tem barba é o arquiteto, que é Samuel. Então, Gabriel não tem barba. E quem tem bigode é o Vitor, não é isso? Que é o engenheiro. Pronto, fizemos as nossas relações, achamos cada uma das pessoas, agora é só julgar o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo? Não tem barba e qual a profissão? Então nós temos o quê? Não tem barba, olha aqui, quem não tem barba? Gabriel. Qual é a profissão? Eletricista. Muito bem. Então vamos procurar Gabriel C.E. Engenheiro eletricista. Então a resposta certa é a letra E. E
de esforçado que você é para entender, para aprender, para resolver, para acertar, para passar. Simples, tranquilo, objetiva, direta, fácil. É fácil. Só você organizar os dados e responder. Beleza? Então, segue comigo aí em mais uma questão. Vamos continuar trabalhando essa ideia e resolvendo mais questões. Acompanha comigo. 4 músicos, ao término de uma apresentação, sentaram-se ao redor de uma mesa de bar. Alexandre é pianista. Os instrumentos que os outros 3 tocam são flauta, violino e violoncelo. Breno está sentado à direita de Alexandre. Viana sentou-se à direita do flautista. Por sua vez, Hugo, que não é violinista, encontra-se à frente de Breno. Sabe-se que cada um desses músicos toca um único desses instrumentos. Assim, pode-se corretamente concluir que as informações: Alexandre é pianista. Breno está à direita de Alexandre. Viana sentou-se à direita do flautista. Hugo, que não é violinista, está à frente de Breno. Observe que aqui nós temos 3 instrumentos, não é isso? Temos 4 pessoas: Alexandre, Breno, Viana, Hugo, violino, flauta. Só que cada um toca um instrumento. Estaria faltando aqui um 4º instrumento, tá certo? Que é o, vou colocar aqui, ó, violoncelo. Então acompanha. Vamos montar esse esquema aqui de acordo com o que foi dito. Não é difícil. Observe. Nós temos eles sentados numa mesa. Então vamos colocar eles aqui sentados numa mesa. Vamos desenhar a mesa. Pronto, está aqui. Primeira informação é de Alexandre. Alexandre é pianista. Podemos colocar ele em qualquer lugar. Foi dito só que ele é pianista. Ele pode estar em qualquer lugar da mesa. Então vamos colocar aqui, ó, Alexandre. Muito bem. Está aqui. E ele é o quê? Ele é pianista. Então vamos colocar aqui, ó, piano. Vamos colocar o instrumento que ele toca. Se é pianista, toca piano. Muito bem. Aí diz que Breno está à direita de Alexandre. Então Alexandre está aqui. Direita. Então aqui vai estar Breno. Muito bem. Breno está aí. Ok. Instrumento que ele toca? Não sei. Agora diz o quê? Viana sentou-se à direita do flautista. Eu sei quem é um flautista? Não. Eu posso colocar Viana? Não posso. Mas observe. Hugo, que não é violinista, está à frente de Breno. Então eu consigo colocar Hugo agora, porque o Hugo está à frente de Breno. Hugo. E aqui nós temos Viana. Já que são 4 pessoas, se eu coloquei Hugo aqui, Viana sobrou para cá. Agora eu consigo voltar e fazer. Porque o que disse? Viana sentou-se à direita do flautista. Viana está à direita do flautista. Então quem toca flauta é quem? Quem toca flauta é Breno. Muito bem. Sobrou violino e violoncelo. Só que Hugo não é violinista. Então o violinista, violino, quem toca violino é Viana. E Hugo toca o quê? Hugo toca o violoncelo. Observe, não tem dificuldade, tá? É só você entender o que foi dito, montar o esquema das informações e resolver sua questão, sem maiores problemas. Agora é só julgar as alternativas. Observe, nós vamos querer descobrir o que acontece aí. Aí diz que Breno é flautista, correto, e Hugo violoncelista. Olha aqui, correto. Então de cara eu já matei a resposta. Letra A, beleza? Letra A é a resposta, não precisa nem avaliar para frente, porque só temos uma resposta correta. A priori, é assim que a coisa funciona. Se tiver mais de uma, ou serão as 2 no gabarito, ou a questão será anulada. Mas aqui é letra A, nas outras você não precisa nem se dar o trabalho, você ganha tempo e resolve a sua questão, beleza? Então acompanha comigo aí, mais uma questão para a gente continuar praticando. Lucas é sobrinho de Mário e não tem primo algum. Os filhos de Lucas são netos de José, que é casado com Maria. A partir dessas relações entre as pessoas, analise os seguintes itens. 1. Mário é mais velho do que Lucas. 2. Mário pode ser casado, mas não tem filhos. 3. José é pai de Lucas, ou pai da mãe dos filhos de Lucas. 4. Mário é irmão de José. Está correto afirmar que somente... O que foi dito? Lucas é sobrinho de Mário e não tem primo. Tá? Lucas não tem primo e é sobrinho de Mário. Os filhos de Lucas são netos de José. Observe, os filhos de Lucas são netos de José. E José é casado com Maria. Nós temos uma relação aí entre essas pessoas. Vamos tentar visualizar essa relação. Por exemplo, nós temos aqui Mário
nós temos Mário, certo? Ele é o quê? Ele é tio de Lucas. Observe, ele é tio de Lucas. Ele não é pai, ele é tio, tá? Deixa eu até botar aqui, ó. Mário, tio de Lucas. Aí o que que diz? E Lucas não tem primo, tudo bem. Aí diz que os filhos de Lucas são neto de José, né? Os filhos de Lucas, que estão abaixo dele, são neto de José, que está acima dele. Mas eu não posso dizer que José é pai de Lucas. Posso? Não posso. Ele pode ser pai da mulher de Lucas. Não necessariamente ele é o pai de Lucas. Tranquilo. E José é casado com Maria. Tá, José é casado com Maria. Então, vamos ficar com isso aqui e vamos avaliar as alternativas. Observe. As alternativas não, as assertivas. Depois a gente vai para as alternativas. Assertiva 1. Mário é mais velho que Lucas. Aí você diz assim, Lucas é sobrinho de Mário, então Mário é mais velho que Lucas. Não, você pode ter um sobrinho mais velho do que o tio, sim, sem problemas. E isso acontece. Se não acontecer com você, pode acontecer com uma pessoa próxima sua. Se você procurar, você vai achar algumas situações em que o sobrinho é mais velho do que o tio, beleza? Então essa aqui não está certa, tá? A 2. Mário pode ser casado, mas não tem filhos. Essa informação está certa. Por quê? Porque Mário é tio de Lucas, só que Lucas não tem primo, tá certo? Lucas não tem primo, então Mário não tem filho. Porque se Mário tivesse filho, Lucas teria primo. Por quê? Porque na questão foi dito que Lucas não tem primo algum. Então, Mário não pode ter filho. Porque se ele é tio de Lucas e ele tivesse filho, Lucas teria primo. Então, essa informação está correta. Mário pode ser casado, mas não tem filhos. José é pai de Lucas ou pai da mãe dos filhos de Lucas, não é isso? Pai da mãe dos filhos de Lucas, correto. Eu não posso dizer que José é pai de Lucas, ele pode ser, assim como ele pode ser pai da mãe dos filhos de Lucas, por isso ou. Então essa informação também está correta. Aí dizer que Mário é irmão de José, eu não tenho como garantir isso também, tá certo? Ele pode ser, Mário pode ser irmão de José, mas Mário pode ser irmão também de Maria, que é a esposa de José, e ele continuaria sendo tio de Lucas igual. Então, nós temos a 2 e a 3 como estando corretas, e a 1 e a 4 erradas. Aí, você avalia as alternativas, A, B, C, D e E. Na B, diz que a 2 está correta. Só que na E, diz que tem 2 corretas. E ele fala assim, está correto afirmar que somente a 2 está correta? Não. Aí você vai lá apressado e marca a letra B. Não, porque a 2 está certa, mas é a 2 e a 3. Então a gente vai para a letra E. Essa é que é a letra correta. É de experiência que você está adquirindo agora. Em não achar que a letra B é a certa, marcar e não olhar tudo. Na letra E diz que tem 2 assertivas corretas. Beleza? Então você vai marcar a letra E. Beleza? Tranquilo, né? Então a gente vai ficando por aqui, sem maiores problemas. É só você ter paciência, ter calma, avaliar o que você está fazendo, observar as informações direitinho, fazer as relações corretas, não esquecer lá das verdades e mentiras, que você não pode ter contradição nas suas informações, resolver suas questões, acertar, garantir seus pontos e sucesso. Tá certo? Fica com Deus então e a gente se encontra.